Sejam bem-vindos todos aqueles e aquelas que se encontram aqui ouvindo este áudio e que se dispõem a estar conosco aqui nessa roda de conversa, uma conversa informal, que nós vamos iniciar aqui. Nós somos alunos da Faculdade de Filosofia e sempre é uma pergunta que nos é feita por todos aqueles a quem nós falamos que estamos cursando um curso de filosofia, e as pessoas nos interrogam: para que você faz filosofia? E esse para quê, eu fico aqui pensando, porque o para quê é uma pergunta muito utilitarista, né? Muito própria do nosso tempo moderno, que tudo tem que ter uma justificativa, principalmente uma justificativa financeira. Não que isso não seja importante, como é, mas nós estamos muito neste campo do utilitarismo, do para quê, e às vezes nós nos esquecemos do porquê. O porquê é uma questão que nos perpassa desde criança. E aí a gente se lembra muito das crianças que sempre perguntam por quê, por quê, por quê, um porquê infinito. E esse porquê, justamente o porquê é esse excesso ontológico que nos constitui. O que é esse excesso ontológico? Essa pergunta que nós sempre queremos estar fazendo sobre tudo. O porquê da nossa existência, o porquê fazemos filosofia. Quando nós falamos não o para que fazemos filosofia, mas o porquê fazemos filosofia, essa já é uma questão eminentemente filosófica. Como seres humanos, como homens, como da espécie humana, o que nos distingue, e nós sempre ouvimos isso, o que distingue o homem do reino animal é exatamente a sua capacidade de dar sentido à sua vida, é a questão da razão, é a memória, é o pensamento. Não por acaso que Descartes nos coloca que a grande questão: eu penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, o pensar ele é próprio de nós humanos. E é exatamente sobre essa questão que a filosofia trata. Não quer dizer que ela nos ensina, porque o pensamento não é ensinado, ele é próprio de nós, mas nós podemos sistematizar esse pensamento. E retornando à questão da criança, quando eu falei que a criança ela sempre se questiona o porquê, e na nossa ânsia de não ter respostas, o que nós falamos para a criança no final das contas é porque sim. Porque sim. Mas o porque sim, ela não é uma resposta. Muito pelo contrário, ela nos embota, ela suprime o nosso pensamento, ela não nos possibilita fazer os questionamentos que é próprio da espécie humana. Principalmente nesse tempo moderno, onde nós estamos vivendo, onde nós somos perpassados pelas mídias, usamos muito as mídias e mídias extremamente velozes, mídias mais visuais, elas acabam não nos orientando da melhor forma em relação a esse pensamento que questiona. E a filosofia, o que ela quer é nos questionar, é nos interrogar, e é próprio da espécie humana se interrogar. É tanto que às vezes as pessoas falam: quem pensa demais enlouquece. Mas nós estamos vendo cada dia mais que um dos males da modernidade é exatamente os males existenciais. As pessoas têm achado poucas razões em viver, e isso tem aumentado as angústias internas. Então se fala que estudar demais enlouquece, estudar de menos também enlouquece. Então é onde a gente tem que decidir onde nós queremos estar. Nós queremos ser apenas as pessoas que ouvem, aceitam e não questionam, ou as pessoas que questionam, que é próprio da nossa existência. E a filosofia ela trabalha muito nessa questão. E eu gostaria de dar um depoimento pessoal. Quando eu vim para a Faculdade de Teologia e Filosofia,
que é uma faculdade jesuíta, o meu primeiro intento, e foi esse que me levou a estar nessa faculdade, foi cursar o curso de teologia. Contudo, quando eu cheguei no curso, o que eu percebi que as primeiras matérias a serem cursadas para concluir a graduação de filosofia, as primeiras cadeiras de teologia, as primeiras cadeiras elas eram de filosofia. E eu também me fiz essa pergunta, mas para que filosofia se eu quero estudar teologia? E as pessoas, o inconsciente coletivo sempre fala que a filosofia são de pessoas que não têm fé, são pessoas que só dão poder para a razão, para o pensamento. Contudo, a teologia, que se quer uma teologia que não seja infantil, que encontre razão, que seja aquela teologia que perscruta, que indaga, nós temos sim que aprender e estudar essa história do pensamento. Mesmo porque na modernidade é que todas as outras ciências saíram da filosofia, mas quando começaram as universidades, todas as ciências elas estavam acopladas à filosofia. E aí, mais adiante, é que elas foram sendo separadas da disciplina filosofia e ganharam corpo próprio, como na modernidade a questão da especialização ela é cada vez maior. Mas todo o cerne das ciências, elas são filosóficas. Por quê? Porque todos aqueles que chegaram e que encontraram respostas para os avanços que temos hoje, tudo primeiro começa no pensamento. Principalmente num tempo onde nós não tínhamos instrumentos de verificação, instrumentos que nos ajudassem a aferir alguns questionamentos, o pensamento era essencial. Os grandes cientistas, os grandes políticos, eminentemente antes eles são grandes pensadores, porque é o pensamento, o investigar é que nos leva às grandes descobertas. Então, as grandes descobertas elas têm sim a sua origem na filosofia. E nós fazer a pessoa pensar e questionar o status quo é dar a ela a liberdade. Quando nós tiramos das pessoas a possibilidade de pensar, o que nós tiramos dela é a liberdade. Por incrível que pareça, nós somos livres quando nós somos seres autônomos. E ser autônomo não quer dizer nós fazermos o que quisermos, mas fazermos o que deve ser feito e o que nos coloca dentro da nossa espécie humana de convivência. Todas as disciplinas que regem a vida social, ela é eminentemente disciplinas filosóficas. A ética, a moral, elas são eminentemente filosóficas. E elas é que dão a nós esse estatuto da convivência. E isso é que é ser livre. Ser livre é quando eu tenho, sim, a consciência do que eu devo fazer que me torna humano. Isso é liberdade. E a filosofia, antes de tudo, ela dá liberdade. E voltando num depoimento pessoal, quando eu estudei ensino médio e ensino fundamental, não eram cadeiras obrigatórias matérias de filosofia. Mais tarde, hoje, é que as cadeiras de filosofia, elas também são incluídas no ensino fundamental e no ensino médio, embora alguns advoguem que elas não deveriam estar ali. Falar que que essas disciplinas não deveriam estar no ensino médio e no ensino fundamental é querer adestrar e não ensinar. O adestramento ele não leva à liberdade, o adestramento não leva ao crescimento, o adestramento não leva ao desenvolvimento do ser humano como ele é constituído. Então, quando eu me deparei com a filosofia como matérias básicas para a teologia, foi aí sim que caiu a minha ficha.
Embora eu já seja egressa de uma outra faculdade, a primeira faculdade que eu cursei foi a faculdade de administração, e nela também tinha uma cadeira de filosofia, na administração, eu não me dei conta da propriedade da filosofia, mesmo porque era uma cadeira só. Mas quando eu cheguei na teologia e vi que eram várias cadeiras, mais ou menos um semestre, 2 semestres só de matérias básicas de filosofia, que eu me dei conta dessa importância da filosofia para o ensino. E aí que nós queremos aqui chamar a atenção sobre isso. Esse nosso desafio, é de mostrar ou de trazer algumas questões aqui que dê razão e que dê o porquê fazer filosofia. Por que fazer filosofia hoje e não para que fazer filosofia? Todas as disciplinas, não raros, todas as faculdades, não raro, elas têm uma cadeira de filosofia. Por isso, só mostra a importância disso, por mais que nós queiramos negar a importância da filosofia. E nesse segmento que nós, Alba, Mateus e Rafael, estamos aqui para conversar com vocês hoje. Só para que a gente tenha uma ideia de como a filosofia acolhe, nós estamos aqui em 3 colegas estudantes daqui da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. No meu caso, Alba, eu sou egressa do sistema financeiro, trabalhei durante 33 anos no sistema financeiro e assim que me aposentei, voltei para a faculdade. Nós temos aqui também, como eu falei, nós temos o Amaral, que em vista de uma vida religiosa, ele também está cursando filosofia, e nós temos o Rafael, que o Rafael é um motoboy e sim se dispôs a estar aqui na faculdade de filosofia. Uma pessoa que é motoboy, mas que pensa, questiona e quer fazer diferença no meio que ele está. De repente, às vezes a gente vê um motoboy passando e não vê toda a carga existencial que está por trás ali daquele profissional. E o Rafael, sim, ele se dispôs a se questionar, a saber também encontrar os porquês dele. Não que aí nós vamos perguntar, mas na profissão dele, o que isso vai mudar? Isso vai mudar na existência do Rafael. E mudar a existência é mudar a vida, é abrir possibilidades. É nós nos colocarmos como grandes atores da nossa vida e não simplesmente deixar que ela nos passe, mas que ela nos perpasse. E é nesse sentido que nós vamos agora também ouvir o Rafael e o Mateus. Sejam bem-vindos, né? Todas e todas também. Como a nossa colega Alba falou, é uma conversa informal. Meu nome é Rafael Cassimiro, sou motoboy e também morador de periferia, né? Então, no contexto brasileiro, a gente sabe das dificuldades que estão inseridas ali, até impostas ali, né? Então, vim de escola pública, onde que a filosofia era na sexta-feira, no último horário. Então, adolescentes querendo ir embora para casa, jogar um videogame, nem ligava para aula, para falar assim, em contexto de pandemia também, que a gente viveu, né? Todos nós. Então, a gente vamos falar um pouco sobre a filosofia aqui, tendo de base um pouco o livro da filósofa brasileira Marilena Chaui, que é Convite à Filosofia. E, primeiramente, a gente pode falar dessas crenças iniciais da gente, imediatas, né? Onde que, por exemplo, a gente pergunta o horário a alguém, a gente quer acreditar que essa pessoa tem um relógio, que ela também fala a verdade. E nesse plano imediato, assim, a gente não para pensar muitas vezes a profundidade daquilo, né? Então, quando a gente pergunta, por exemplo, o horário, a gente tem a crença que existe um tempo. E também, quando a gente tem essa confiança no próximo, a gente também está subjacente ali a questão da verdade. Então, a filosofia é sempre essa questão mais profunda da existência, né? Ela é sempre esse questionamento para saber o que está além ali, o que está além da presença, do mundo efetivo, assim, né? Da realidade ali imposta, então vivida, né?
E nesse sentido, então, quando a gente começa a procurar mais caminhos para ultrapassar essa questão do imediato, a gente começa a fazer percursos filosóficos, né, nesse sentido. Então, na realidade, hoje, atual, por exemplo, vindo para o meu campo particular, né, na periferia, onde a gente muito recebe coisas e a gente acha que é normal, que tá feliz com isso, que é assim que tem que acontecer. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, entender como que aquilo se formou, né, que não é algo individual, porque se fosse individual era só para alguns, mas é para todos, é aquela situação ali, né? Então a gente começa a entender a complexidade daquilo, né? A dificuldade de querer sair, de querer encontrar brechas ali para sair, porque é uma coisa, é uma cultura, mas também tem adversidades, né? E vindo pelo campo da filosofia, a gente pode retornar ao mito da caverna de Platão, né? Onde o prisioneiro ele sai da caverna, mas ele também volta, mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades que tem ali em voltar, né? Os riscos, mas a partir do momento que você tem um conhecimento ali de alguma coisa, não que a gente vai dominar esse conhecimento também, né? Que já vem muito da etimologia da palavra da filosofia, mas que a gente começa a enxergar campos que antes eram ocultos, né? A gente tem que partilhar também a filosofia, então é esse caminho, essa penetração no mais profundo sempre, esse questionamento por saber mais, né? Não basta. A gente faz perguntas imediatas, mas a gente quer saber o fundamento daquilo, né? Argumentar sobre aquilo também. Como disse, né, o colega aqui, Rafael, eu sou Matheus Amaral, estudante de filosofia no segundo ano, e nessa pegada de olharmos e questionarmos as nossas crenças, o nosso cotidiano, nós entramos numa atitude filosófica, que Marilena Chauí escreve em seu livro. Essa atitude filosófica é termos uma postura de questionar as coisas básicas da vida, em vez de simplesmente aceitar aquilo que é imposto para nós. E a filosofia é esse constante questionamento, recusando-se a aceitar as coisas sem antes primeiro investigar, ter em mente um porquê daquilo. E a primeira característica dessa atitude filosófica, ela sim é negativa. Negar primeiro porquê é recusar aquilo que já é um padrão estabelecido. Mas não fica somente nessa atitude de querer negar, mas vai na segunda atitude, que é uma atitude positiva, uma atitude de investigação. É a partir da negação, a partir da recusa, que vamos para então a investigação. Estabelecer então um corpo para aquilo que a gente procura investigar. E hoje, né, o que se tem em nosso meio é de não se questionar as ciências exatas. O alvo hoje de questionamento é a ciência da natureza. E muitos dizem por aí que a filosofia ela não serve para nada, que a filosofia não tem uma utilidade. No entanto, é com a base filosófica que outras ciências pegam essa base que a filosofia nos dá para levar a um outro questionamento ou a ter outras respostas. Porque a filosofia, em primeiro momento, é aquela que vai indagar sobre a situação. E outras ciências vêm e dão outras respostas ou ajudam a construir outras respostas, a ter uma resposta. E nesse quesito, então, que o nosso colega apontou, né, que a nossa cultura está muito ligada na questão da utilidade, né? Então, a gente propõe uma coisa e já pensa, qual a utilidade disso? Para que serve, né? A gente tem que procurar saber também qual é a vantagem de se estudar filosofia, né? De procurar saber o que é filosofia. É claro que um estudante de filosofia, ele vai ter que conhecer a história da filosofia, né? Os pensadores que compõem essa história. Então, vai ser uma coisa mais profunda, vai ter uma exigência de leitura maior, uma dedicação maior também, né? Mas a filosofia, ela é partilhada também porque ela provém da experiência, né? Então, o filósofo, ele a partir da experiência que ele vai construindo seu sistema filosófico, seu discurso filosófico ali, né? Então, a gente não pode negar que ela também tem que ser partilhada não na profundidade que um estudante ou então alguém que se dedica a ela, mas na questão do cotidiano mesmo assim, né? Então, da realidade empírica, porque como a gente vem enfatizando muito,
essa questão do questionamento, entendeu? A gente pode dizer que a filosofia, ela é um tipo de conhecimento, ela é conhecimento, mas nem todo conhecimento é filosofia, entendeu? Porque muito conhecimento, por exemplo, as ciências e tudo mais, tá ligado mais nessa questão da prática, que também é de suma importância, mas a filosofia é como que é sempre um querer mais, entende? Então ela não se limita, e também a filosofia, por isso, não pode caber dentro de uma caixa, né? E nesse sentido, então, essa atitude filosófica, ela tem perguntas que são características, né, dela própria. Perguntar o que é, né, essa coisa, então, ou seja, a natureza daquilo que está sendo imposto ali, que está em debate. Também perguntar como, então, que é essa coisa, a estrutura dessa coisa, né, como que ela se fundamenta e o porquê no sentido da origem. Então, algumas características que o filósofo, ou então o estudante de filosofia ali, ele tem que fazer, então é preciso fazer para a gente começar a iniciar esse caminho de ir no fundo, né? No sentido da crítica, mas não no sentido de criticar, né? De ser essa pessoa que critica sempre, mas no sentido de profundidade, que é essa atitude crítica, né? Então, a filosofia, se torna um exercício de reflexão, no qual o pensamento se volta para si mesmo, questionando a própria natureza, o funcionamento. Isso vai levando à formulação de perguntas sobre o pensamento, como diz o Rafael, a linguagem e suas ações humanas. Mas a filosofia não busca somente respostas para as suas perguntas. Ela também garante que as perguntas que ela faz sejam válidas e que suas respostas sejam verdadeiras e coerentes entre si. E na sociedade contemporânea que nós vivemos, se tem a pretensão de colocar utilidade com aquilo, associar utilidade com prestígio, poder, fama e riqueza. Mas diversos filósofos trazem definições alternativas que destacam a importância e a utilidade da filosofia. Gostaria de destacar aqui Platão, que ele, discípulo de Sócrates, disse que a filosofia é um conhecimento verdadeiro e que deve ser buscado em benefício dos seres humanos. Isso nos traz que a filosofia ela não é apenas um conhecimento pelo conhecimento, mas ela também é via de construir um bem-estar da humanidade. Isso a gente pode ver claramente neste meio que nós estamos aqui, os três colegas de filosofia, que o pensamento filosófico ele nos faz mudar não somente o pensamento, mas toda a nossa estrutura. Então, nesse sentido, a gente entende, nós aqui, né, e o todo, que nessa cultura midiática, onde é muita questão da informação por meio virtual, né, que a leitura do livro nem sempre é algo positivo, no sentido de fazer um bem-estar, né? Mas como muitas coisas são hábitos, a leitura também é um hábito, né? Então, quando a gente começa a ler 5 páginas, 10 páginas por dia, a gente vai criando esse hábito e um querer mais, né? Mas a gente também tem que ressaltar o papel da internet nessa divulgação filosófica, né? Então, podcasts, YouTube, canais no YouTube, né? Onde divulgam o conhecimento filosófico de uma maneira muito precisa e correta. Então, nem sempre a gente, também por causa do tempo nosso, né? De trabalho e tudo, a gente precisa sentar para ler um livro. Mas a gente pode ouvir um podcast, indo para o trabalho, um YouTube, no momento de intervalo ali, a gente vê um vídeo, entendeu, de filosofia, onde esclarece algumas questões, motiva procurar mais, né, um saber mais nesse meio tempo, né, onde do nosso dia a dia. Então a filosofia, ela é muito nesse sentido. Então a gente é uma porta de entrada onde vai abrindo várias portas, né? É um caminho que não tem fim, assim, né? Então, porque a experiência propõe coisas novas e também a filosofia tem uma imensidão de temáticas, de autores. Então é sempre essa procura e um preenchimento desse conhecimento, né? E aqui, retornando nossa conversa e já nos encaminhando para o final, nós gostaríamos de agradecer imensamente à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, ao professor Bruno Petersen, coordenador do curso de Filosofia desta faculdade, que nos incentivaram a gravar
essa roda de conversa aqui para esclarecer a todos e a todas aquelas do nosso entorno sobre a importância da filosofia para a sociedade de uma forma geral. E que nós sim possamos dar razão ao porquê fazer filosofia. E assim, nós sabemos que um áudio ele pode ser uma porta aberta, uma porta que vai despertar as pessoas ao assunto. E se despertar as pessoas ao assunto é fazê-las, de repente, passar a ouvir grandes videoaulas que nós temos nas mídias sociais e boas videoaulas sobre a matéria, pode despertar em cada uma ou em cada um o desejo, sim, também de passar a ler filosofia e a se questionar, a não mais aceitar simplesmente as questões que lhe é colocada. Nós sabemos, como eu já disse anteriormente, os grandes passos que a humanidade deu foi porque pessoas colocaram as perguntas últimas, elas foram até as últimas consequências das perguntas que levaram a elas a fazer novas descobertas, a novas formas de pensar, a novas formas de fazer, as novas formas de fazer ciência. E é isso que nós gostaríamos de deixar aqui nesse nosso vídeo. E a todos e a todas, muito obrigado.